Gente, tá uma bagunça isso aqui, como vocês estão vendo, né? A gente vai montar o cenário, vai arrumar as coisas, mas a gente precisa continuar a trabalhar, né? Afinal, a gente não tira férias aqui no YouTube. Mas mesmo assim, como é que vocês estão aí? Como é que foi o Natal de vocês? Eu espero que tenha sido tudo de bom pra vocês, que vocês tenham passado bem esse período do Natal e as festas relacionadas a ela. Mas porque por aqui a gente já voltou ao batente. Até porque nessa plataforma que a gente tá, passar dias sem postar vídeos, a gente acaba perdendo espaço e dinheiro. Então, vamos voltar ao trabalho, né, gente? O Boninho esse ano aloprou com a gente. Começar o BBB logo no dia 8 de janeiro, não dá nem tempo da gente descansar aqui. Já estamos cheio de coisa para fazer. E eu até entendo por que a Globo tomou essa decisão, né? Apesar da Globo não se deixar influenciar diretamente pela Record, porque a data de estreia do BBB 24 foi definida bem antes da Fazenda 15 estrear, o objetivo disso, obviamente, era cortar a repercussão da Fazenda e evitar maiores comparações. Égua, mana! Pode pular, pode gritar! Mas nem a Record e nem a Globo, naquele momento, poderiam esperar tamanha repercussão da Fazenda 15. Até porque a Record também vem passando por uma crise de audiência semelhante a que o SBT e a própria Globo têm passado. A Fazenda 15, inclusive, deu menos audiência que a Fazenda 14. A Fazenda 14 teve média de 7 a 8 pontos no Ibope. E a Fazenda 15 teve média de 6 pontos. Em termos de comparação, por exemplo, a Grande Conquista teve média de 4 pontos em um período onde o interesse por reality shows na televisão já diminuiu bastante depois do fim do BBB. A Globo, obviamente, só escolheu essa data do dia 8 de janeiro pensando em sua estratégia de programação. No dia 8 de janeiro, marca a reta final de Terra e Paixão, cujo Ibope tem melhorado bastante nesse final. A ideia que a Globo teve é pegar o final de Terra e Paixão e ainda os primeiros capítulos de Renascer, com o BBB estreando justamente entre essas novelas. E, basicamente, foi por isso que eles colocaram tão colado na Fazenda, o que ajuda a cortar a repercussão dela. Ou seja, a Jaque em breve vai ficar ofuscada pelos novos brothers and sisters do BBB. Só quem vai resistir aos novos BBBs é a Márcia Fu, porque ela furou a bolha dos reality shows e se tornou uma personalidade da mídia. Usando o destino, que surpresa ele nos preparou. O BBB 23 é um fracasso incontestável de audiência e repercussão. Mesmo que o Boninho diga o contrário, ele é um fracasso. O Ibope até começou bem, com 22 pontos de média, mas terminou com 16. Fraquíssimo. Foi uma temporada que perdeu audiência ao invés de ganhar audiência como é o normal. Eu lembro vocês disso toda hora para deixar uma coisa claro. O Boninho vai ter que se coçar para fazer do BBB 24 um sucesso, tanto de audiência quanto de repercussão. O BBB 23 começou bem e foi bem apenas no primeiro mês. Quando eles começaram aquela semana turbo e eliminaram 4 pessoas de uma leva só, e ainda rolou as expulsões do Guimê e do Sapato e a desistência do Bruno Gaga, me pareceu que a equipe do BBB não pensou nas eventualidades que podem acontecer em todo reality show. O BBB 24 me parece que não vai partir para essas extravagâncias. A Globo quer seguir uma linha semelhante com a da Record e a Fazenda 15. Tudo no mais clássico, por caminhos que eles sabem que vai funcionar muito bem. Mas eu não gostei desse tema da decoração. Fadas. A decoração da casa vai ser nesse estilo como o Tadeu falou. Mas pode ser só uma reação minha ao que o Tadeu falou nesse vídeo aí. Eu posso imaginar esse novo lugar. E vocês, pescaram? Até dia 8. A gente ainda não viu como é que isso vai ser aplicado na prática, mas nós já tivemos algo semelhante no BBB 20 e eu não achei tão ruim assim lá. O Boninho anunciou, ainda durante o BBB 23, que haveria um novo grupo na casa, o Puxadinho. Nós já temos os camarotes, os pipocas e agora o Puxadinho. Mesmo que ele tenha negado posteriormente que esse grupo venha a existir. Porque esse ano vai ter
camarote, pipoca. E vai ter também... Putz, essa eu não posso contar ainda. Mas é mais espaço para vocês que querem curtir o Big Brother. O tal grupo seria uma espécie de segunda chance para os ex-reality shows da Globo. Sim, pelo que tá circulando nas redes sociais, o Puxadinho vai ser com ex-realities da emissora. Ou seja, ex-BBBs, ex-No Limites, ex-Mestres do Sabor, ex-The Voices e outros formatos que eles produzem tanto para a Globoplay quanto o Multishow. Ou seja, tem uma penca de nomes aí. E como o nome diz, também vai ser a maior alteração da casa do BBB. A Globo anunciou que o BBB 24 terá 4 quartos. Os 3 comuns dentro da casa, que são o quarto do líder, aquele que fica do lado da cozinha e o que fica do lado do banheiro, e o tal puxadinho. Esse que provavelmente ficará do lado externo da casa, tal qual um puxadinho é. O anúncio do Boninho até gerou algumas dúvidas sobre isso. Mas por que será que vai ter mais um quarto na casa? Não seria dar uma regalia demais para eles que estão dentro de um reality show? A resposta é que, pela lógica do BBB, aonde os grupos costumam se formar e se dividir de acordo com os quartos, a ideia é que um terceiro grupo quebre um pouquinho essa coisa de quarto A versus quarto B, como aconteceu nos últimos BBBs. Ter mais um elemento que possa criar um pouquinho mais de rivalidade, teoricamente, poderia mudar a configuração do jogo lá dentro. Mas é aquilo, é um BBB. Pode ser que isso dê certo e pode ser que isso não dê certo. Vai depender de como é que o elenco vai se posicionar. Tem gente que diz que ter só um quarto evitaria esse negócio de grupo, porque é assim que as coisas são na Fazenda. Gente, não é tão simples assim. Porque mesmo tendo apenas um quarto por lá, isso não impede que pequenos grupos surjam dentro da Fazenda. A gente teve na Fazenda 15 o Pôr do Sol, os Crias, o Paiol, e todos dividiam o mesmo espaço e ainda assim eram rivais em algum momento do jogo, especialmente na formação das roças. O BBB vai fazer essa barreira ser física mesmo, literalmente falando. E para completar, um dos quartos sendo fora da casa principal também tende a aumentar muito a rivalidade entre quem está nele e quem vai ficar dentro da casa principal, ainda mais se não tiver acesso à casa principal. A necessidade de se ter mais um quarto também fala muito sobre o número de participantes que o BBB deve ter. A Globo ainda não confirmou, mas provavelmente deve ter 24 participantes no final e 26 se o tal puxadinho for como uma casa de vidro, como já disseram que seriam, aonde entrariam os 4 ex-realities para que o público escolha a dupla final que vai ingressar no jogo principal, aonde já teremos 22 participantes. Mas nenhuma dessas dinâmicas está confirmada pela Globo. Tudo o que sabemos é só pela especulação de alguns jornalistas da área. Eu procurei entrar em contato com a Globo e a comunicação deles, mas até agora eles não responderam nada além do que todos já sabem e o que está lá no site do G-Show. Qualquer coisa além disso só vai ser falada na semana de lançamento do BBB, que não vai ser no dia 8 de janeiro, se você está se perguntando. É na próxima semana já, no Big Day mesmo. Nesse dia, eles vão anunciar os participantes do BBB 24 e liberar a imprensa para conhecer a nova casa do BBB, a tal Casa das Fadas. Outra novidade para mim esse ano são as mais complicadas de se falar. As chamadas na TV, por exemplo, destacam o voto por CPF e o voto de torcida. Trabalhando o dia inteiro, como votar mais que a galera do mutirão? A gente pode dividir a votação, chefe. Metade para os mutirões, metade voto único. Um voto por CPF. O voto de torcida é a mesma coisa de sempre, mas ele só vai ter um peso de 50%. O voto por CPF vai ter os 50% do peso restantes. Na chamada, a Globo deixa claro que isso é uma forma de fazer a voz do sofá ser ouvida e ter um peso semelhante ao da torcida. A gente vai cobrar que a voz do povo é a voz do BBB. Mas na prática, eu tenho dúvidas se isso realmente vai fazer uma grande diferença no final.
a menos que a torcida vá para um lado e o sofá vá para outro. Mas teria que ser muito massivo para causar uma diferença muito significativa entre esses dois votos aí. Eu já expliquei melhor isso para vocês em outro vídeo, tá aí no card para você ver. Essa tentativa de fazer o voto do público refletir nos resultados finais do programa acontece por causa de uma das maiores reclamações e um dos maiores problemas que aconteceram no BBB 23. A sensação de que o programa estava sendo sequestrado por uma torcida. Isso aconteceu no BBB 23, especialmente depois das expulsões do Sapato e do Guimê e a repescagem que trouxeram de volta a Larissa e o Fred Nicásio, que acabaram com um jogo interno completamente. E isso também se refletia nas pesquisas, quase sempre erradas. Ok, eu sei que tem uma diferença entre elas e o BBB, porque as pesquisas são voto único e no BBB o voto de torcida muda muita coisa, os mutirões fazem muita diferença nesses momentos. Porém, como o Boninho tá mesmo copiando a Fazenda, uma grande parte do jogo o público vai voltar para salvar e não para eliminar as pessoas. Seria o tal voto reverso que ele já testou no BBB 23 e com isso ele conseguiu eliminar a Marvila, que era a planta da edição. Outra novidade que a gente viu falar muito tem a ver com as dinâmicas semanais. Uma delas vai deixar de existir, que é o jogo da discórdia. Às segundas-feiras vem aí o Sincerão. O líder, o anjo e os emparedados vão expor os seus desafetos ao vivo. A ideia de acabar com o jogo da discórdia não é porque essa dinâmica era ruim. Na verdade, para mim, era a melhor de todas as dinâmicas do BBB. Mas há um problemão nisso aí quando o elenco é muito grande e a grade da Globo é muito apertada. A Globo, então, decidiu acabar com o jogo da discórdia enorme para dar lugar ao Sincerão. A gente ainda não sabe maiores detalhes sobre isso, mas sabe que vai ser um jogo da discórdia em versão menor e muito mais controlada. Ao invés de cada um ter a chance de falar mal dos coleguinhas, apenas o líder, o anjo e os emparedados vão falar. Essas 5 pessoas vão apontar os coleguinhas, vão falar mal deles e vão causar a faísca na casa toda, porque provavelmente outra pessoa vai se sentir incomodada. Além disso, essa dinâmica deve ser patrocinada. Então, pode ser que seja também um pouquinho diferente do que a gente está dizendo para você nesse vídeo. A gente vai te confirmar isso lá na frente. Mas é fato. Só vamos ter 5 pessoas falando de alvos específicos. E, sinceramente, eu acho que pode funcionar até melhor do que um jogo da discórdia, especialmente porque muitas vezes um jogo da discórdia com todo o elenco, a gente acaba se perdendo e isso acaba tirando o destaque do principal. Nas sextas-feiras não vai ter mais festa ali. O líder vai ter uma dinâmica ao vivo que vai mexer com a casa toda. Agora, sextas-feiras, ao vivo, ele tem que fazer uma escolha que vai esquentar a formação do paredão. Vai ser imperdível. Além disso, o anjo vai ter mais poderes. Para mexer com o jogo, o anjo vai ficar mais poderoso. E eu acho que o Boninho quer fazer do anjo algo parecido com o poder do Lampião lá na Fazenda. O poder do Lampião na Fazenda às vezes supera até o poder do fazendeiro e consegue mudar muita coisa na formação da roça. Inicialmente, a ideia de copiar isso era no poder Coringa. A intenção do poder Coringa era justamente remexer na dinâmica e deixar o paredão menos previsível. Mas os poderes eram muito ruins, né, gente? O único poder que de fato valeu a pena ali foi comprar uma imunidade que a Sarah comprou, um dos últimos poderes do Coringa. De resto, até os brothers e sisters lá dentro achavam os poderes bem bostas e perda de dinheiro. O poder Coringa volta com novos cards e uma dinâmica que pode tornar o leilão imprevisível. É o perde-ganha. O game vem cheio de novidade em 2024. Outra novidade é a concorrência que a gente vai ter aqui fora. A Globo vai produzir um videocast diário lá na Globoplay para falar, comentar tudo o que rola lá no BBB. Vai ser sempre das 19 às 21 horas. E eles vão poder falar mais do que a gente aqui, porque eles têm imagens e a gente não pode usar. Outras novidades envolvem o líder. Ele perde o cinema do líder, a regalia
que deixa de ser um presente dos líderes e passa a ser de todo mundo ali semanalmente. O líder terá uma câmera exclusiva na Globoplay que vai mostrar tudo o que ele faz. A sua central do líder lá no quarto dele também terá novos poderes e uma nova atribuição. Qual é essa atribuição? A gente ainda não sabe. A central do líder ganhou um upgrade, novos comandos que vão ajudar nas estratégias e gerar muita confusão. A gente sabe que ele vai comandar a dinâmica da cesta e o líder também vai precisar apontar muita gente ali lá no Sincerão. E para completar, o líder da semana segue ganhando uma festa e definindo o VIP e a xepa, mas as provas do líder vão passar por algumas mudanças. A primeira é o que diz nas chamadas da Globo. Menos provas de resistência e mais provas de sorte que favoreçam as viradas de jogo e provas que testem mais a capacidade analítica do que a capacidade física dos participantes. Menos prova de resistência e mais prova de intelecto. Privilegiar quem estuda a mente e não queimar o corpo. Não é que você tá certo? Não significa que nós não teremos provas de resistência, ok? Elas vão continuar a existir, mas elas serão bem reduzidas. A ideia é fazer aqui o que de melhor a Fazenda tem, essas viradas aleatórias no jogo. E por fim, não teremos mais o Big Terapia com o Paulo Vieira e muito menos o Cat BBB com a Dani Calabresa. Os dois estão fora dessa temporada. Em seus lugares, nós teremos o Luiz Miranda e o Marcos Veras. O Marcos Veras, inclusive, vai ser o responsável por invadir e remexer a casa semanalmente. O quadro será o Invasão BBB. O humorista vai invadir a casa e dar aquela espiadinha especial com a ajuda da galera. O quadro O Brasil Tá Vendo, que era aquele que reunia os memes da semana, também será descontinuado e em seu lugar as fanfics montadas pelo público na internet, em especial o público da rede social que patrocina o programa. A mesma, inclusive, que patrocinou a Fazenda. E no BBB 24 vai ter espaço para as fanfics criadas na internet. Mas pra mim, a maior novidade desse pacote que o Boninho anunciou lá na CCXP foi a seleção dos participantes. A CCXP foi no começo agora, de dezembro, e lá o Boninho disse que o elenco dos pipocas será o privilegiado. Por exemplo, veio pipoca e camarote. Pode ser que tenha um BBB só de pipoca, pode ser tem um BBB com menos camarote, tudo pode acontecer. Se você falou que é mais popular, então ele é mais pipoca agora, hein? Pode ser. Ele explicou que os camarotes não significam pessoas famosas, mas pessoas que ele pessoalmente convida. O Boninho disse dessa vez que não vai ter profissionais de saúde no elenco dos pipocas e que a prioridade será por pessoas endividadas e com nome no SPC Serasa. Esse ano, o público pediu, a gente vai trazer um Big Brother mais popular. É isso aí, galera. Uma das perguntas essenciais eram, você está devendo no SPC? Então pode entrar. Mas vocês sabem, né, gente? Nem sempre dá pra confiar na palavra do Boninho. Às vezes ele muda muito em cima da hora. Nos próximos vídeos, a gente vai aprofundar pra vocês cada uma dessas novidades e trazer outras coisas que a gente já tá apurando aqui fora. E eu tô ansioso pra falar mais do BBB 24. O que eu espero é que o BBB 24 não cometa os mesmos erros do BBB 23. O maior erro do BBB 23, pra mim, foi a aceleração do jogo no primeiro mês ainda. Não havia necessidade de uma semana turbo no primeiro mês. Ela poderia ficar pro final mesmo. Com a semana turbo, não sei se vocês lembram, 4 foram eliminados de uma só vez e tirou do programa a própria capacidade dele de se sustentar. Claramente, a semana turbo não levou em consideração as expulsões e desistências que vieram depois. O BBB 23 teve, em um período de 15 dias, uma semana turbo que eliminou 4 pessoas de uma só vez. Christian, Gustavo, Fred Nicásio e Key Alves. A desistência do Bruno Gaga e a expulsão do Sapato e do Guimê
também aconteceram nesse mesmo período. Em pouco mais de 15 dias, 7 pessoas deixaram o jogo. Na metade dele, o Boninho se viu na obrigação de fazer uma repescagem para trazer mais 2 pessoas de volta para o programa para conseguir fazer o jogo durar os 100 dias previstos ali. Não precisava acelerar o jogo no começo dele, isso podia ficar mais para o final. Não há necessidade disso. Quando precisar acelerar, vai lá na metade do jogo, faz uma eliminação dupla, um paredão quádruplo, alguma coisa nesse sentido. Opções não faltam, mas matar o jogo no começo e estragar tudo com uma repescagem também não rola e não é a melhor saída e solução. E eu também espero que um dos maiores erros dos BBBs não se torne comum agora: a eliminação dos vilões logo no começo. O BBB não é a Fazenda, né? Cujo sistema privilegia mais os vilões e faz eles renderem por muito mais tempo. O Boninho tá tão preocupado com isso que ele tá querendo replicar exatamente o que de melhor a Fazenda tem: os vilões. O negócio vai ser o público do BBB entender isso, né? Porque o público do BBB é muito diferente do público da Fazenda, não é a mesma coisa. Ele é muito mais amplo e pega muito mais gente do que a Record costuma ter. E seja como for, o Boninho vai ter que se coçar para conseguir manter os vilões na casa. Mas ele já conseguiu isso uma vez, hein? Em 2020, a Fazenda 12 colocou tanta pressão com sucesso estrondoso com a vitória da Jojo Todinho, que veio o BBB 21, que também foi um grande sucesso. Impossível não é, basta o Boninho querer. E se o Boninho fizer algo bem clássico, indo por caminhos já trilhados que ele sabe que vai dar certo, vocês podem ter certeza: melhor do que o BBB 23, o BBB 24 vai ser. Não precisem reinventar a roda, apenas fazer aquilo que já se sabe que o público vai aceitar com muito mais facilidade.